Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Para falar inglês ou espanhol de verdade, você só precisa de vontade e do método certo. Eba! Eu vou falar inglês, ler e escrever. Boa, garoto! É assim que se fala. Eu quero conhecer gramática, mas quero muito conhecer pessoas. Não dá pra falar sozinha, né? Gostei de ouvir. É assim que se fala. Começando agora, eu vou ganhando confiança pra fazer bonito aonde for. É assim que se fala. Esse é o método CCAA pra quem quer falar inglês ou espanhol de verdade. Falando assim parece fácil, mas tem como comprovar? Você tem 5 milhões de pessoas para perguntar. Todas elas passaram pelo CCAA e aprenderam falando naturalmente com a ajuda dos nossos professores e do método CCAA. Mas não foi só falar. Aprenderam a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança em outro idioma. Em aulas presenciais ou online, tudo ao vivo e com a opção de escolher como quer fazer cada aula. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA é assim que se fala. Essa lei de quem é de quem é. Tá sabendo da última novidade para as mulheres? Agora é lei. A mulher que desejar colocar um DIU vai poder fazer sem autorização do companheiro. Será que a mulherada paraibana tá sabendo disso? Vamos conferir? Não sabia. Tô sabendo da nova lei. Eu achei muito boa essa lei. Já passou do tempo da gente ter mais autonomia sobre os nossos corpos, os direitos reprodutivos da gente, né? E é maravilhoso pra gente poder escolher. Acho necessário, em tempos atuais, decidir sobre a nossa autonomia, principalmente, e sobre a nossa maternidade. Uso o DIU há um pouco mais de 4 anos, porque eu me sinto protegida. Eu acho que isso é uma visão de quem cuida da mulher. No meu tempo não tinha, né, essa lei para planejar a família. Essa lei, sem dúvidas, é uma vitória para as mulheres. Essa lei é trabalho da Assembleia. Essa lei é sua. Olá, boa tarde. Estamos entrando no ar a partir de agora com mais um programa Fique Bem aqui no estúdio da TV Sol. E é uma satisfação enorme ter você aqui conosco, viu? A partir de agora, compartilhe para todo mundo acompanhar também as informações que vamos conversar muito hoje aqui. Então, compartilhe com sua família, compartilhe aí no grupo. Quer que você esteja agora, um abraço e obrigada por nos acompanhar. Tanto no YouTube quanto nos canais. Nós estamos ao vivo agora pela Brisa TV, canal 184, para 6 estados do Nordeste,
TCM TV, canal 244, para mais de 10 cidades do Rio Grande do Norte. E LM TV, canal 2, para toda a região de Guarabira, além de todas as plataformas digitais, no @TV Sol Patos. Então, um abraço para você. No programa de hoje, no Fique Bem de hoje, nós vamos falar sobre fibromialgia, sobre o Maio Roxo, que é a campanha de conscientização para fibromialgia e lúpus também. E a psicóloga patoense Wolfrânia Pinheiro fala sobre saúde mental das pessoas com dores crônicas, no caso a fibromialgia. E eu já aproveito para mandar um abraço grande para o grupo de fibromiálgicos da cidade de Patos, né? Que nesse mês realizam diversas atividades na conscientização para essa doença, essa patologia e quem convive principalmente com ela. Vamos conversar muito sobre prevenção do câncer, sobre vida pessoal. Minha convidada de hoje é a doutora Nayara Xavier, oncologista aqui na cidade de Patos. E a gente vai falar muito. Doutora Nayara, bem-vinda aqui ao programa Fique Bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente já começa falando conhecendo um pouco mais sobre a doutora Nayara Xavier. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde. Vânia, você pedindo, é impossível não aceitar esse convite. Você que está aqui, já é minha amiga, né? Há tanto tempo a gente se conhece em Patos, já da rádio e agora na TV. Exato. Realmente um grande presente para a gente aqui. Então, bem-vinda. A cidade de Patos lhe acolheu muito bem. A gente começa esse programa, a gente produzia aqui o Fique Bem, e eu até agradeço ao Felipe, porque ele me dizia uma coisa muito importante, a equipe aqui da TV Sol. Vamos falar sobre a vida pessoal também? Vamos conhecer tantas histórias incríveis. A gente foca muito na questão profissional, né, nas patologias, mas tem aqui uma médica, tem uma esposa, tem uma filha, tem a Nayara dos gatos. A gente vai conhecer um pouco mais sobre tudo isso, né? A Nayara que joga vôlei. Com você. Esse lado comigo, né? Esse lado talvez pouca gente conheça. Quem é doutora Nayara Xavier? Então, sou paraense de nascimento. Desde os 16 anos eu fiquei na minha cidade natal, sou de Belém do Pará. Depois eu saí de lá e fui para o interior fazer faculdade de medicina na Estadual do Pará e por lá fiquei fazendo minha especialização. Tive a oportunidade de sair para fazer especialização, mas optei por ficar lá. Eu acho que a gente precisa, inclusive é algo que eu sempre falo para os pacientes, né? Porque não valorizar o que a gente tem por perto, porque sempre dá valor ao que vem de fora. Né? Porque que eu tenho que sair de Patos para um tratamento importante se aqui eu tenho bons profissionais. Então, eu sempre bato nessa questão. Sou gateira, né? Tenho 11 gatos. A gente conversando aqui nos bastidores falava anteriormente sobre um gato. Eu disse, Vânia, você está meio atrasada nessa conta. Tô desatualizada 11 gatos agora, 11, né? Maravilhosa. Sou filha única, né? Esposa também e médica. De vez em sempre, né? Porque a gente é um sacerdócio, mas a gente nunca deixa de ser médico. Verdade. Porque você veio para Patos, o que fez de lá uma paraense vir parar na cidade de Patos? Então, não sabia de Patos até eu ver um meme que era da galinha Rafinha na época. Tá? Era a única coisa que eu conhecia de Patos. Olha o legado de Patos. Você ficou sabendo de Patos. Sim, pela galinha Rafinha. Pela galinha Rafinha, depois por uma propaganda que tinha até de um humorista, eu acho que é Tatu, humorista. Tatu. Aqui, de um mototaxista, Tourinho. Tourinho. Isso. Eram as duas chaves que eu tinha de Patos. Referências que você tem de Patos. Tatu, isso. Tourinho e galinha Rafinha. Exatamente. Mas como eu vim parar aqui, eu costumo brincar que foi através de um golpe. Né? Que eu tinha uma colega que já tinha feito especialização comigo 2 anos e a gente estava terminando mais 3 anos, que foi de oncologia. E aí surgiu uma vaga de oncologista no hospital que a gente fazia essa especialização. E aí eu disse pra ela, olha, não vamos brigar por causa dessa vaga, a gente divide, você faz 15 dias, eu faço 15, quando surgir outra vaga, cada um pega a sua e tudo certo. Beleza, tudo certo. Saí de férias e quando voltei, ela já tinha assinado sozinho o contrato. Fiquei muito triste, muito decepcionada e saí espalhando aí meu currículo para tudo que é lado. Isso foi em março. Só que aí o tempo passou e nada aconteceu na minha vida. E daí eu me lembro da história, né? Porque que eu fiz oncologia. Com 19 anos, eu tive câncer de mama, foi o primeiro caso da minha família. E aí eu entrei em conflito entre eu e Deus, assim, dizendo, poxa, por que eu tive câncer? Se não é para eu ser oncologista, será que não era isso que o senhor queria e tal? Me bateu uma fase de revolta, sabe?
Mas aí depois eu refleti e disse, vou procurar outros caminhos. E estava pensando em fazer outra especialização já na época. E fiz o concurso da Marinha, na ocasião. Estava bem colocada, eu estava com uma expectativa boa dali e fui trabalhar também de diretora num hospital próximo de onde eu estava. Os amigos viram que eu não estava bem, não, vai embora, você tem que respirar novos ares depois de tudo isso que aconteceu, enfim. Aí um belo dia meu celular tocou. Lucas, meu marido, estava na minha frente e disse assim, se você não atender, eu vou atender. Aí eu olhei assim, 83, isso é coisa bem do presídio. Paraíba. Né? Eu não conhecia ninguém na Paraíba, né? Isso é bem do presídio, esses golpes que dão, né, agora. Aí eu atendi, era o dono da empresa que ganhou a licitação do Hospital do Bem me convidando para vir para Patos. Eu não pensei 2 vezes, eu disse, eu vou. Só que eu disse para ele que eu ia vir, ele me ligou em agosto. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou em outubro, conheço a cidade, se eu gostar eu fico. E aí ele me disse assim, dia 16 de agosto, eu lembro certinho da data, de 2018. Não, você não pode vir só em agosto, porque dia 28 a gente vai inaugurar com o governador e você precisa estar aqui. Aí eu disse, misericórdia, como é que eu vou dar conta de sair de tudo e vir pra cá, né? Mas aí deu tudo certo, o Lucas na época já era médico, conseguiu me ajudar com escalas e com tudo mais, e vim pra cá. Quando cheguei aqui, aí tive a notícia que eu tinha passado na Marinha do Brasil para ser médico oncologista, era uma vaga só, Brasil todo, mas eu consegui passar, mas já tinha assinado o contrato aqui do Hospital do Bem. Eu acho que foi questão de destino. Isso. E com tudo isso eu aprendi uma coisa, Vânia, que nada, absolutamente nada do que acontece na nossa vida é quando a gente quer. Sempre tudo acontece quando Deus quer. E quando Ele faz, Ele capricha. Porque a minha escolha naquela ocasião de ficar lá naquele hospital e tal, hoje eu enxergo que não ia ser algo bom para mim. Hoje, onde eu estou, é infinitamente melhor do que a minha escolha que eu fiz há anos atrás. E Deus caprichou assim de uma maneira que eu tô aqui na TV Sol hoje, né? Incrível, tá vendo aí? Que história linda, né? E a gente brinca assim, porque eu conheci a doutora Nayara, né? A Nayara, e a gente joga vôlei, e a gente, de fato, Nayara fez relações aqui de amizades. Hoje você tem não só de amizades, uma rede de contato. Seu esposo, no caso, também veio com você, também é médico, né? Ele veio, o Lucas é cardiologista, hoje trabalha tanto no Hospital Metropolitano em João Pessoa, ele consegue fazer esse link entre Patos e a capital, e tá trabalhando lá também na cardiologia dele. De cardiologia eu não gosto não, sabe? Eu deixo pra ele. Ficou na oncologia. Fiquei na onco. E aí se organizou ali toda a família pra... Sim, minha mãe tá aqui comigo hoje também. Tem meus mini zoológico lá em casa. Não são só os 11 gatos, tem mais coisa aí. E tô por aqui. Eu acho engraçado porque quando conversava sempre com Nayara e a gente falava sobre humanização, lembra? A forma como Nayara começou, a doutora Nayara começou a atender na cidade de Patos, eu acho que chocou muita gente. Chocou pro lado positivo, óbvio, né? Não estávamos acostumados a ser tratados tão bem e a gente foi se acostumando. Porque essa questão de humanização, e aí na sua experiência também lá fora, a gente precisa tirar mais do papel a humanização para a prática? Sim, eu acho assim, me dói um pouco nos ouvidos, sabe? De uma certa maneira, quando alguém me agradece assim, poxa, doutora, muito obrigada, você é muito humana, você me tratou tão bem. Gente, isso é o mínimo que você espera de um completo estranho, que você chega ali e abre a sua vida, a sua intimidade, os detalhes familiares, detalhes financeiros, coisa muito profunda para alguém que nunca você viu. Eu acredito que a minha profissão, médico como um todo, ela aproxima muito a gente do divino. Eu acredito que tem muito esse peso, porque quase nenhuma profissão consegue chegar onde o médico consegue. A gente escuta segredos, a gente escuta de lamentos, a gente sabe da vida pessoal e de problemas que muitas das vezes não tem nem relação com aquilo que a gente está tratando da saúde. Então, eu acho que isso aproxima muito a gente do divino. E a gente precisa ser apenas um outro ser humano olhando para o paciente. Não cabe aqui mais aqueles pedestais, como antigamente, que os médicos achavam-se que eram semideuses e que, enfim, que tinha que ter toda uma formalidade, sabe? A maioria dos meus pacientes são mais velhos que eu, né? São senhoras, senhores, em sua maioria, eles chegam para mim, a senhora, desculpa, a senhora não, porque você tem idade de ser minha filha, você. Eu digo, minha flor, fique à vontade, aqui você pode me chamar até de meu iaiá, meu ioiô. Então, assim, vai quebrando. E também quebrou a questão visual, né? Que você lembra quando eu cheguei aqui, meu cabelo não era dessa cor, cabelo pink, rosa, né? Também chocou Passei bastante. pelas cores, né? Depois eu troquei as cores e tudo mais, e o que eu escutava deles era exatamente
assim, caramba, eu pensei que eu ia vir aqui, ia ver uma pessoa assim, rude, carrancuda, porque a oncologia, ela lida muito com essa questão das emoções e sentimentos, né? Verdade. Como se a gente não pudesse se envolver. Cansei inúmeras vezes de abraçar a paciente, abraçar a companhia, a gente chorar junto, sabe? E ter esse elo até hoje. Tem várias pessoas que me seguem no Instagram que já perderam entes queridos que eu tratei, que até hoje estão lá, sabe? E que a gente compartilha, no fundo, essa questão do luto. Eu não termino o meu trabalho com esses pacientes e com essas famílias. Eu não trato paciente, né? Eu trato famílias. Todo mundo adoece quando existe a questão do câncer, né? E eu costumo dizer que não termina quando o paciente vem a óbito ou quando o paciente se cura. Todo esse processo que vem depois, seja pro lado positivo ou negativo, como as pessoas veem e encaram a morte, a gente trabalha junto também. Não termina ali naquele dia, sabe? E é muito bom ver a gratidão de quem não deu certo, assim, de quem perdeu um ente querido. Essa eu acho que é a mais genuína. Porque quando dá tudo certo, né? A gente já espera de aquela gratidão, aquela alegria, no mínimo, né? Ah, com certeza. Agora você chegou na cidade de Patos, de cabelo rosa, pink, quebrando padrões, né? Então, assim, mas como foi que você foi recebida? Como foi acolhida com essa diversidade toda em uma cidade tão interiorana? As pessoas lhe aceitaram e disseram, ai, que legal, que bacana, tão diferente, né? Eu acho que eu tive muita sorte. Eu fui muito abraçada e muito acolhida por essa cidade. Que, inclusive, penso em ficar aqui pela minha vida, sabe? Muito bem. Patos, eu acho que é uma cidade, assim, maravilhosa mesmo, sabe? E quando eu cheguei com esse novo visual, essa nova identidade visual médica, eu acredito que não tenha sido tão bem recebida pelos colegas médicos. Porque todos são mais tradicionais, enfim, a própria academia, as escolas médicas fazem com que você se molde. Só que isso sempre me incomodou, sabe, Vânia? Sempre me incomodou. Tanto que, em um dado momento lá no meu consultório, eu até tirei a mesa que me separava dos pacientes para eu ficar mais próximo dele. Porque eu acho que dessa forma facilita até que ele te conte mais coisas que são importantes para um diagnóstico mais preciso, que são importantes para você conseguir entrar ali numa questão muito mais até emocional, sabe? De profundidade mesmo, coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar com um determinado paciente. Então, essa questão visual, no início, os pacientes amaram. Eu ganhei tinta de cabelo colorida, teve votação. Quando eu pintei o cabelo de preto, que eu voltei ele natural também, teve uma mini revolta dos pacientes. Foi muito engraçado isso. Volto rosa e tal. Então, na verdade, eu acho que tudo que foge a um padrão choca um pouco as pessoas. Mas, ao mesmo tempo que choca, eu acredito que através disso eu só me mostro humana tão quanto eles, sabe? Eu sou alguém que tive também a mesma doença que você está enfrentando agora. E sou a prova de que tem como você ficar bem, né? Não é o meu cabelo que dita o que eu vou fazer, não é a minha roupa, né, que dita quem eu sou. Não é se eu tenho tatuagem, eu não tenho tatuagem, né? Mas se eu tivesse tatuagem, isso não diria e nem me faria uma pessoa diferente de você, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem que se despir desses conceitos e aceitar o que vem de lá. Eu acho que se a gente começa a pensar desse jeito, até, inclusive, o racismo vai ficar de lado, a questão xenofóbica vai ficar de lado também. Então, perfeito, sem dúvida alguma. Agora, quando você teve o câncer de mama, e quando você passou por esse câncer de mama, há quantos anos você tinha? 19 anos. A medicina era outra, isso avançou bastante até o tratamento, mas essa questão emocional também, você viu, tudo isso que você relatou agora, você viu a importância da saúde mental dos pacientes oncológicos? Sim, porque a minha também se abalou. Né? A minha também se abalou. Na época eu estava na faculdade de medicina, eu entrei muito nova, eu entrei com 16 anos, então eu já estava lá para o 3º ano de medicina quando eu tive o diagnóstico. E aí foi muito interessante porque os meus próprios professores meio que fizeram esse meio campo, sabe? O ultrassonografista era meu professor, o mastologista também. E aí me ajudaram muito nesse primeiro momento. Mas aí eu me lembro muito bem quando eu recebi a notícia. E isso é algo muito forte para mim, porque hoje eu entendo o que... na verdade, assim, a dor é algo muito subjetivo, sabe, Vânia? Então, às vezes, o que me choca não choca você, uma emoção que me traz algo negativo não traz isso pra você, então é muito relativo. Mas o que eu imagino? Pra mim, foi muito complexo, porque quando eu cheguei no laboratório e fui pegar minha biópsia, o meu professor, Dr. Moacir Borelli, disse pra eu subir no escritório dele, que ele queria falar comigo. Então, eu já achei que tinha alguma coisa errada quando eu cheguei. E aí, subi. E eu me lembro dele dizer assim, olha, eu vi sua lâmina, vi mais uma vez, e infelizmente você está com câncer de mama.
Da então, Vânia, tem meio que um corte assim na minha vida, sabe? Eu não me lembro como eu saí de lá, como eu desci as escadas, não me lembro de absolutamente nada. Se eu peguei um táxi, se eu fui de moto, eu não me lembro. Eu só lembro de eu estar chegando em casa, minha mãe ver que meu pé estava sangrando, cortei em algum lugar, não sei onde cortei, estava completamente anestesiada. E como minha mãe já tinha um histórico assim emocional também, traço depressivo, eu preferi poupar ela naquele momento de dizer para ela que a filha única dela estava com câncer. E aí só disse, olha mãe, tem um problema aqui de saúde, tem que ser resolvido na capital, porque aqui não tinha suporte na época onde eu estava, e a gente tem que ir para lá porque eu tenho que operar para ontem. E aí eu lembro que na época ela pegou empréstimo, porque era uma cirurgia que o meu plano não cobria, enfim. E no final, quando deu tudo certo, que eu, graças a Deus, a detecção foi precoce, e eu bato em cima dessa tecla da prevenção exatamente para isso, eu não precisei nem de quimioterapia e nem de radioterapia. Então, só a cirurgia para mim foi o suficiente para hoje eu estar bem. E aí, quando terminou tudo isso, eu disse, mãe, aquilo lá que eu tinha era, na verdade, câncer. Você tá louca, você tá mentindo e tal. Agora eu posso... né? E foi assim. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Escolha andar protegido, respeitando as leis e a sinalização. Escolha não usar o celular no carro. Escolha não dirigir se você vai beber. No trânsito, o que você faz toda a diferença. Escolha a vida. Maio Amarelo, uma campanha Detran e Governo da Paraíba. A Central da Construção está com preços imperdíveis. Acompanha, porque a cidade de Patos nunca viu ofertas como essa. Tem forro PVC da Plasnog por apenas R$ 24,49 à vista. Treliça da Gerdau com tamanhos diferentes naquele precinho central. Fica de olho aqui na tela. Tem tubo PVC da Amanco naquele precinho central que a gente adora por R$ 78,99 à vista. Arame farpado da Gerdau por R$ 359,90 à vista. Quer adquirir uma das nossas ofertas? É muito fácil. Entre em contato através de 3421 3462 ou acesse o QR Code que está aqui na tela. Nós somos a loja mais completa da região e estamos localizados na Rua Peregrino de Carvalho, 381, no centro de Patos. Central da Construção, tudo em um só lugar. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Estamos de volta com o programa Fique Bem aqui na TV Sol e eu tenho certeza que você está se divertindo muito porque você está conhecendo um lado de doutora Nayara Xavier que talvez você não conhecesse, esse lado, né, tão humano, igual a todas nós, né, a Nayara que brinca, que se diverte, que canta Bon Jovi no seu casamento, né, ela não quer dar uma palhinha aqui não, né, pois é, minha gente, estamos conversando hoje aqui no estúdio da TV Sol com a doutora Nayara Xavier, oncologista aqui na cidade de Patos. Você é oncologista hoje no Hospital do Bem, né, Nayara, também? Isso, eu tô no Hospital do Bem, também atendo no meu consultório, na outra clínica aqui na cidade de Patos, e hoje me dedico também à docência. Eu faço parte da Unifip, dou aula lá para os meninos da medicina também, faço parte da especialização de clínica médica, tô por aí. Perfeito, perfeito. No Hospital do Bem, hoje atende vários tipos, eu pergunto isso porque quando o Hospital do Bem surgiu aqui na cidade de Patos, que é
é um avanço fantástico, é um bem excelente para a cidade, para os sertanejos, né, a saúde dos sertanejos, a gente ia para João Pessoa, até para mais longe, né, para cuidar de um câncer, da saúde. Aqui na cidade de Patos, quando o hospital surgiu, alguns tipos de cânceres que eram tratados. Hoje isso mudou, se expandiu, né? Com certeza. Quando eu cheguei aqui, eles tinham 4 tipos de tumores, né? Era pele, próstata, mama e colo uterino. E aí me preocupava porque chegava uma demanda de pacientes que tinham outros tipos de problema que a gente tinha medicação, mas não fazia por uma mera questão ali contratual. E aí eu conversei com os dois lados, né? Tanto com a gestão pública, a administração do governo do estado e também a empresa que hoje tem essa licitação para atuar no Hospital do Bem. Aí eu disse, por que não, né? Eu estou aqui disposta. Oncologista temos, equipe temos, por que não? E aí escutar de um paciente com câncer que se não tivesse o seu hospital aqui, para que ele pudesse fazer esse tratamento perto da família dele, ele preferia morrer. Nesse momento você começa a refletir da verdadeira importância de um hospital como esse. Então, zero arrependimento de ter dado esse passo em relação ao hospital. Hoje a gente trata praticamente todos os tipos de tumor. Nossa maior dificuldade já está sendo sanada, graças a Deus, né? Ontem saiu a publicação do acelerador de NEA, né, para compra da licitação do acelerador de NEA. E é uma mega estrutura que a gente vai ter para ter a radioterapia aqui também. Aí pronto, aí ninguém segura Patos mais. Excelente. A gente divulgava isso ontem exatamente sobre a fala do secretário estadual de saúde sobre esse avanço também para a cidade de Patos, né? Tem uma coisa no hospital do câncer, seja em João Pessoa, aqui também acho que todos talvez tenha, que é o sino da cura, né? Quando você termina lá o tratamento, ali a pessoa vai lá e toca um sino, você lê uma carta, eu já vi alguns vídeos, algumas postagens suas sobre isso. Esse momento é muito emocionante. O que passa ali na sua cabeça de um paciente estar atravessando aquele momento, né, com muita resiliência, mas que está vencendo, né, apesar de todas as dificuldades? Eu acho que aquele sino ele tem 2 significados. Um para o paciente e o outro para as pessoas que assistem. Para o paciente, ver o quanto que eles chegam fragilizados e ver eles batendo ali, tendo a certeza de que, poxa, eu consegui, eu fui capaz, sabe? De uma coisa que parecia tão longe da minha realidade, algo que eu achei que eu não ia resistir, como uma quimioterapia, eu consegui. Então a gente vê ali a superação, sabe? Aquela emoção, a família toda ali muito emocionada. E pra gente que assiste, é muito bom para dizer assim, caramba, cumpri meu papel, sabe? Eu não transformei o mundo, mas eu transformei o mundo daquela pessoa. Através de uma equipe, através de muita gente que às vezes fica nos bastidores, mas que faz o hospital acontecer. Depois da pandemia, a gente deixou de lado essa cerimônia. É algo que eu estou tentando ali buscar, mas uma andorinha só não faz verão, mas se Deus quiser, um momento certo, a gente vai conseguir fazer o sino da vitória acontecer de volta ali no hospital, porque aquele barulhinho é único, realmente. Incrível, já vi. Me emocionei muito com algumas postagens, né, sobre o vídeo, fotos desse sino. Prevenção, vamos falar sobre prevenção. O melhor é que você não tenha câncer, né? Então, o melhor tratamento, acho que é esse, não ter câncer. Para não ter câncer, um diagnóstico precoce, cuidar da saúde, visitar seu médico regularmente. Quais são os fatores de risco aqui que a gente pode diminuir para ter? Por que um câncer surge, a célula cancerígena, enfim? Vamos lá, vamos lembrar de alguns pontos aqui que são importantes para a gente conseguir falar sobre isso. Um deles é, quem é que não vai ter câncer? Ninguém, todo mundo pode ter, né? Então, a partir de agora, eu estou conversando aqui com você e o meu maquinário celular está trabalhando para que eu não tenha câncer, tá? Mas existem algumas coisas que a gente não consegue modificar. Por exemplo, a hereditariedade. Então, se eu sou de uma família que muita gente já teve tumor, eu não tenho como trocar de família a essa altura do campeonato. Então, eu tenho que já ter essa atenção maior, né? O segundo ponto é fazer a minha parte para evitar ao máximo um diagnóstico tardio. Então, eu sempre falo que ninguém está indo no meu consultório, por exemplo, para fazer exames de prevenção atrás de caçar alguma coisa. Ah, você está fazendo exame que você quer encontrar algo? Não, eu quero encontrar de maneira precoce para eu não precisar de uma quimio, de uma rádio, que é muito mais agressivo do que uma simples cirurgia, que pode ali extirpar aquele tumor e eu estou livre, como foi o meu caso, né?
Então, existem algumas coisas que a gente pode estar fazendo, Vânia, como, por exemplo, a alimentação ela é responsável por 30% do risco de desenvolvimento de tumores. E quando eu falo desse risco, eu estou envolvendo vários tumores. Eu estou falando de mama, endométrio, intestino, estômago. Então, são vários deles que estão relacionados com a parte da alimentação. A outra questão é o sedentarismo. Sedentarismo, então, as pessoas não costumam fazer exercícios físicos, ficam sedentárias, aí se alimentam mal. E ainda por cima de tudo vem o tabagismo, que aqui a gente vê na região, é muito frequente a quantidade de pessoas que fazem uso do cigarro. Somado a isso, a bebida alcoólica, geralmente quem fuma bebe também. Isso. Né? Então, se a gente somar os fatores de alimentação, sedentarismo, hereditariedade e a questão comportamental, a gente consegue em 75% aumentar as chances da população geral de desenvolver um câncer. Então, é quase como se a gente fabricasse. Qual é a receita? Se a gente quer ter um tumor, ninguém vai fazer isso, mas se quiser ter um tumor hoje, é ser sedentário, é comer muito enlatado, muita coisa sem ser saudável, vamos colocar assim, tá? Me expor ao tabagismo e ainda nascer numa família com predisposição. Uhum. Todo tumor é genético, mas nem todo é hereditário. Então, a maioria deles é por culpa nossa. Somos nós que ditamos um comportamento que vamos levar ao desenvolvimento de um tumor. Uhum. No caso das mulheres, né, como você falou, o câncer de mama ali tem alguns fatores, como a prevenção, como acontece a prevenção do câncer de mama? No caso do câncer de mama, eu tenho uma crítica muito grande a fazer, que é audácia minha, mas é o Ministério da Saúde, porque ele preconiza ali a mamografia a partir dos 59 anos. Uhum. A grande maioria das pacientes que hoje eu trato com câncer de mama, elas são são menores do que os 59 anos. São pacientes muito mais jovens. Eu tenho paciente de 22 anos que já tratou câncer de mama comigo. Então, se a gente for esperar para fazer o exame só quando está preconizado ali pelo Ministério, a gente vai perder muita paciente, vai dar um diagnóstico muito tardio. Não tem idade para fazer uma mamografia, tem que fazer um ultrassom da mama. Dependendo da idade, como a mama é muito densa, a gente nem indica mamografia logo de cara, porque ali o exame meio que não vai ajudar muito. Mas ultrassonografia, eu costumo dizer o seguinte, acredite no que essa paciente diz. É muito difícil você encontrar alguém que está ali inventando um sintoma. Acredite. Que essa paciente de 22 anos, ela passou 8 meses atrás de alguém que pedisse uma ultrassom de mamas para ela. Porque ela não tinha condições de fazer particular, era pelo município e precisava de requisição de um médico para que ela conseguisse fazer. E quando fez, era câncer de mama. Então, se alguém tivesse acreditado, eu estou com outra menina agora de 18 anos com câncer de estômago. Que não, é gastrite, isso daí que você está sentindo é gastrite e tal. Foi preciso ela ter uma hemorragia digestiva, vomitar sangue, para chegar no pronto-socorro e alguém sim pedir a endoscopia que veio lá um câncer de estômago. Então, assim, acredite no sinal, no sintoma do seu paciente. Mas voltando para a mama, a questão do autoexame sempre foi muito batida, muito discutida. Tinha aquela questão de campanha, né, nas épocas, mas hoje a gente precisa falar muito mais da mamografia, Vânia, porque o dedo da gente, ele tem uma sensibilidade ali. Nós não somos treinados como leigos a conseguir nos examinar, né, autoexaminar. É importante para você conhecer seu corpo e daí, se depois detectar alguma coisa diferente, você ali ficar atento. Mas, no geral, mamografia, gente. A partir dos 40 anos, toda mulher fazer. Mas se tiver sentindo alguma coisa, principalmente aquelas com histórico familiar positivo, minha mãe teve, ou minha avó teve, ou uma tia teve, façam autoexame, não tem problema nenhum. Mas procurem fazer exames de prevenção. Ultrassonografia de mamas, né? Ser examinado por um mastologista, por um oncologista. Não esperem acontecer, porque todo mundo está suscetível. Exatamente. Agora a gente tem visto nos jornais, né? Na grande mídia, no meio televisivo, eu até li um artigo esses dias sobre isso, uma epidemia de câncer de intestino. Vários artistas, celebridades, Preta Gil, Conrado, não vou lembrar o nome de todos aqui, mas foram uns 5 ou mais artistas diagnosticados com câncer de intestino. São esses hábitos, assim, que não são saudáveis, mas o que está acontecendo? Hoje em dia a gente consegue dar muito mais diagnóstico, as pessoas estão muito mais informadas também, né? Você sente ali uma alteração do hábito intestinal, você sabe que não é o normal do seu organismo, e daí você procura realizar exames. A gente sabe que o câncer de intestino, por exemplo, ele está muito relacionado com a questão alimentar. Então, se a pessoa come pouca fibra, como é o caso do brasileiro, nós não temos uma dieta rica em fibra, a gente tem uma maior predisposição, sim, a fazer tumor de intestino. E daí, se a gente for pelo preconizado lá como
como prevenção, é só a partir dos 50 anos a colonoscopia. Então, veja só, o quanto de pessoas mais jovens do que 50 anos a gente acaba deixando de realizar. Então, a gente fala muito hoje de personalização, Vânia. Eu não quero saber se você já tem 50 anos para eu te pedir, eu quero saber que sintomas você pode vir a estar apresentando para eu te selecionar aquele combo de exames que podem te dar uma prevenção em relação àqueles tumores. Existem outros que a gente não tem como prevenir, né, como o câncer de ovário, o de endométrio, não tem rastreio, esses a gente consegue dar diagnósticos mais tardios, mas no mais é isso. Então, hoje eu acredito muito mais nessa questão da vida corrida que a gente tem, são pessoas que não conseguem ser, atividade física não conseguem fazer e tudo mais, e mais alimentação. E juntando um pouquinho ali da predisposição genética. Sem dúvida. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre prevenção de vários tipos de cânceres também, né, com a doutora Nayara Xavier, oncologista aqui na cidade de Patos. Mas o Desacelere de hoje, nós estivemos no evento, em uma roda de conversa do grupo Fibromiálgicos aqui na cidade de Patos, porque o mês de maio é o Maio Roxo de conscientização para a fibromialgia e lúpus também. E como cuidar da saúde mental, e aí vem o paciente com câncer também, o paciente com dor crônica, por exemplo, né? Como cuidar da saúde mental com as pessoas com dores crônicas, o caso do paciente do câncer, de fibromialgia e de outras patologias. Quem respondeu essa pergunta foi a psicóloga, a Wolfrânia Pinheiro, aqui da cidade de Patos. A dor crônica, ela desencadeia uma série de disfunções, digamos assim, em algumas substâncias a nível cerebral, né? Inclusive hormônios que disparam o estresse e outros quadros ligados à nossa vida emocional, às nossas emoções. Então, como eu sempre digo, é uma via de mão dupla. Uma vez de que essas substâncias estão sendo liberadas no nosso corpo, né, a partir do processo de dor crônica, seja em pacientes com fibromialgia, pacientes com câncer, né, e outros pacientes que vivenciam e que convivem com a dor crônica, essas substâncias elas estão sendo liberadas e disparando, né, outros processos como estresse, depressão, ansiedade. E também quando nós nos sentimos depressivos, ansiosos, melancólicos, né, a dor também aumenta. Então eu sempre costumo dizer que ela é essa via de mão dupla. Isso faz com que a complexidade dos pacientes com dor crônica se estenda para o adoecimento mental, se estenda para o sofrimento psíquico. Então, nessa perspectiva, o tratamento ele tem que abarcar essas duas grandes dimensões. A dimensão medicamentosa, né, que é fisiológica, da própria anatomia e fisiologia da dor, mas também do trato com a saúde mental, também dos cuidados com essa saúde mental, né? Entendendo também que as questões sociais, ambientais, elas são muito importantes. Quanto mais o paciente se isola, quanto mais o paciente se sente incapaz, né? Quanto mais o paciente se frustra com a sensação de incapacidade, de inaptidão, né? De falta de perspectiva futura, a dor ela faz morada, digamos assim, com uma intensidade maior. Então fica a dica, o tratamento ele tem que ser abrangente, multiprofissional, tratando da dor de forma fisiológica, anatômica, mas tratando também da dor psíquica através do processo terapêutico. Tá aí, obrigada, Wolfrânia, pelas informações. Cuidar da saúde mental das pessoas com dores crônicas e, óbvio, uma rede de apoio é primordial, né? Sem dúvida. No paciente do câncer também tem toda uma equipe multidisciplinar que é necessário esse acompanhamento para esse paciente oncológico, né, doutora Nayara? É imprescindível, Vânia, porque apesar do médico ser aquele que recebe inicialmente o paciente, se a gente não tiver essa rede de apoio profissional, a gente também não consegue dar muitos passos à frente. E lá no Hospital do Bem, inclusive aproveitar aqui para mandar um abraço para a Priscila, que é a nossa psicóloga lá do Hospital do Bem, desempenha um papel importantíssimo, muito brilhante nessa questão do paciente oncológico, e também o pessoal do serviço social, na pessoa de Suênia, que é a coordenadora lá do serviço social, que me ajuda ali. Às vezes o que impede o paciente de vir tratar, Vânia, é essa questão de uma disponibilidade do carro, do apoio financeiro que não existe, então ela desvencilha aí esses problemas para eles, realmente importantíssimo. E, claro, e já é uma rede de apoio ali para o paciente, que eu queria
queria que você falasse sobre isso, é a família, porque a maioria, e aí não todos necessariamente, mas a maioria dos pacientes, eles precisam parar suas atividades para poder realizar o tratamento. Então, é uma família que cuida do filho, que vai deixar para fazer o tratamento. Essa rede de apoio familiar é muito importante para o sucesso do tratamento, né? Exatamente. E eu falaria um pouquinho mais, porque às vezes essas campanhas elas são muito voltadas para o próprio paciente oncológico. E a gente erroneamente deixa muito de lado o acompanhante. Porque muitas das vezes a carga emocional que essa pessoa acompanhando o paciente oncológico ela recebe é extremamente extenuante. É uma pessoa ali que fica sobrecarregada para dar conta de um exame que falta fazer, da questão financeira, de um peso econômico que fica sobre si. Então, ela acaba adoecendo também dentro desse processo. E quem a apoia? Quem deveria apenas apoiar? Então, eu acredito que o paciente é importante sim, mas a gente não pode esquecer da família, que vai ser a base. E se essa família não estiver bem, não vai conseguir dar o apoio necessário ao paciente. Sem dúvida. Eu lembro de um caso, e aí você vai lembrar também, né? Lá no Hospital do Bem, que a gente fez a reportagem recentemente, que foi o casamento, né? Foi sua ideia, aquele casamento, você me contava, né? Que anteriormente já tinha pensado, já tinha falado sobre isso, organizado o casamento, aquele casal já idoso ali, ele veio a falecer posteriormente, assim que casou, né? Então, foi muito emocionante. E essa questão, volto para a questão da humanização tão importante, né? Exatamente. Eu tive o prazer daquele evento acontecer no mesmo dia do meu aniversário. Então, eu fui presenteada com aquilo, ver uma coisa que era sonho do paciente, né? Casar com a sua companheira de vários anos. E eu realizar também um sonho, porque o que importa, eu trabalho com cuidados paliativos, eu sempre costumo dizer isso, Vânia, o que importa não é o dia que a gente vai morrer. É como vai ser entre hoje e o dia que a gente vai morrer. Como é que é esse espaço de tempo? Será que eu vou ter qualidade de vida? Será que eu vou conseguir estar com quem eu amo e os meus sonhos vão ser realizados? Naquele momento, o que importava para aquele homem que estava ali naquele leito era realizar um sonho, e o sonho dele era casar. Por que não realizar? É algo que está sob o nosso de alcance, né? Então, falei com o pessoal do serviço social, que sempre me apoiou muito, né? As meninas correram atrás de tudo, e decoração, e conseguimos várias coisas, vários apoiadores da nossa causa, e aí aconteceu. Então, já teve caso, por exemplo, de paciente que disse para mim, Vânia, que, doutora, eu queria muito ir à praia. Aí eu, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? A logística vai ser mais complicada. É complicado. Mas aí a gente teve a brilhante ideia de pegar um óculos de realidade virtual, pegamos uma bacia, colocamos areia lá do quintal do hospital, colocamos os pezinhos dele dentro e ele foi à praia em Miami Beach. E foi emocionante de ver, porque ele chorava de soluçar, e ele disse, eu tô na praia, não tem que me dizer que eu não tô. E a gente tinha levado ele para a área externa do hospital e ele pegou sol. Então, tava quentinho, ele teve a sensação, tinha areia, tinha água, então é como se ele estivesse na praia. Então, assim, eu acho que fazer cuidado paliativo é a gente trazer um pouquinho do impossível para a possibilidade. Imagino. Agora, efeitos colaterais da quimioterapia. Eu sei que você trata muitos pacientes, né? Isso mudou? Nós já temos uma diminuição desses efeitos colaterais? E como é tratar os efeitos colaterais? Se a gente pegar, assim, da década de 70, quando a gente começou o tratamento oncológico no Brasil para hoje, mudou absurdamente. Não tem nem comparação. Hoje, as moléculas dos quimioterápicos, elas são muito mais refinadas, muito menos alergênicas, então menos efeitos colaterais, menos possibilidade de reações. Ainda pode ocorrer, obviamente, porque cada organismo é de um jeito, mas é de uma maneira muito mais controlada, Vânia. Então, hoje a gente tem também uma gama de outras medicações adjuvantes que acompanham esse tratamento, que fazem com que o meu paciente evite de ter. Não vou dizer que é 1000 maravilhas, mas hoje em dia eu tenho pacientes de 89, 93 anos fazendo quimioterapia e estão super bem, melhor do que quando não estavam fazendo. Às vezes a família chega aflita assim, doutora, mas será que ele aguenta, será que ele resiste? Por quê? Eu digo, é 80% de assombro e 20% do que é realmente. Então, tendo em vista isso, a gente consegue passar essa confiança, o paciente aceita, a família vê e realmente diz assim, caramba, ficou melhor. Vamos lá, vamos seguir. E dá certo, né? Hoje em dia é bem menos. Incrível. Os tipos de cânceres que acometem os homens. Vamos falar para a população masculina também.
Um câncer de pênis, ele pode acontecer por uma simples entre aspas, fimose, mas também a maioria dos cânceres de pênis no Brasil, também por falta de higiene, é verdade? É verdade, Vânia. Tanto que por muito tempo foi um tipo de tumor associado à questão de institucionalidade. Idosos de instituições, né, como, por exemplo, asilos e tal, moradores de rua, por conta da questão de higiene pessoal. Sim, vulnerabilidade. Né, vulnerabilidade e tudo mais. Mas a questão da fimose chama atenção porque, como aquela pele ali reveste muito a glande e fica tendo aquela secreção, que é o esmegma, que a gente sabe que é cancerígeno, dependendo da quantidade de anos que esse paciente fica sendo submetido a essa carga cancerígena, ele pode vir a desenvolver precocemente. Né, como é caso aí que a gente pega de paciente na faixa dos 30 anos, que infelizmente evoluem para amputação de pênis e necessidade de quimioterapia, por exemplo. Então, é algo que a gente consegue prevenir muito mais facilmente do que, por exemplo, o câncer de colo uterino. Porque o órgão genital masculino está ali, ele pode ver, ele pode notar se tem alguma alteração, mas a mulher ela depende do exame preventivo de Papa Nicolau. Então, é diferente. É mais fácil de prevenir o de pênis. Quando a gente fala de testículo também, é algo que é tranquilo do ponto de vista que ele consegue palpar os próprios testículos. Por ser algo sensível, se tiver alguma nodulação, alguma irregularidade, ele vai ali estar tendo a necessidade de procurar o urologista. Né? Nesse momento, mandar um abraço aí para a doutora Marcílio, que é nosso urologista lá do Hospital do Bem, que faz um trabalho incrível com os nossos rapazes aí em tratamento. Vamos trazer ele para cá também, Deus Fique quiser. Bem, para a gente bater um papo aqui. Você é audiência nesse dia. E o câncer de próstata? Culturalmente, já mudou bastante o preconceito para fazer o exame e esses homens estão tendo esse diagnóstico de forma mais precoce? Então, é engraçado que eu estava até comentando isso esses dias com meu marido, que geralmente em dezembro tem uma onda de câncer de próstata dentro do hospital, justamente por conta da campanha do Novembro Azul. Isso. Mas o que a gente percebe é assim que, graças a Deus, os homens, mesmo os nordestinos, que a gente sabe que são mais cabeça dura, né, e tal, mais preconceito dessa parte, né, da própria saúde, eles estão tendo mais acesso e estão indo tratar mais. Então, eu fico bem feliz com essa parte. Ainda é um dos tumores que eu mais trato lá no Hospital do Bem, que a gente mais diagnostica. Mas que, graças a Deus, é menos agressivo do que os outros, no geral, e a gente não tem como primeira linha de tratamento quimioterapia. Então, quem tem um diagnóstico hoje de câncer de próstata não faz quimioterapia de casa. Que alimenta o tumor de próstata é o hormônio masculino. Então, se a gente bloqueia o hormônio masculino com hormonioterapia, a gente consegue tratar ele. Incrível. Aqui na nossa região, quais são os tipos de cânceres que você mais trata lá no Hospital do Bem? E qual a incidência, assim, por faixa etária? Ainda é a população mais idosa que adoece mais de câncer? Eu acho que está bem distribuída essa questão da faixa etária, Vânia. Mas hoje a gente percebe muito lá. Pele, né, pela própria questão aqui da região. Um só para cada um, né? Muito quente. Só para cada morador, né, na região aqui do sertão. E as pessoas não têm o hábito de usar protetor solar. Verdade. Os agasalhos, aquelas blusas de proteção, né, de fator de proteção, o chapéu e tudo mais. Então a gente tá vendo muito pele. Tô percebendo um crescente, um aumento do número de pacientes com melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. Isso me preocupa, né, porque anteriormente eu tinha pontualmente pacientes com câncer de pele e melanoma, hoje em dia cresceu, né, esse número. Quando a gente vai para as mulheres, eu tenho hoje muitas mulheres em tratamento de câncer de mama. Hoje é o que mais predomina lá. Mas é um dos que mais acometem as mulheres também. Então, assim, a gente não foge muito da estatística brasileira, né? Os homens vêm lá, próstata também, é um dos primeiros, dos mais frequentes. Mas eu percebo um aumento dos tumores gastrointestinais em ambas os sexos e em todas as faixas etárias. Intestino. Essa semana eu atendi um paciente de 46 anos, atleta, que num exame de rotina, porque começou com uma dorzinha, achava que era vesícula, fez a ultrassonografia de abdômen e encontrou múltiplos nódulos com metástase e não sabia de onde é que aquilo tinha vindo. A gente pediu a biópsia com imunistoquímico e veio lá que era do intestino. Então, veja só, um exame ali, né, enfim. E aí não tinha faixa etária também para realizar a colonoscopia. Então, veja qual é a importância de estar se prevenindo. Então, hoje em dia é meio equilibrada essa questão. A maioria dos tipos de cânceres, eles são assintomáticos, eles são ali silenciosos. Por isso a importância dessa rotina ao médico? Exatamente. Porque quando ele chega a dar sintoma, é porque já está avançado. A gente não quer que ninguém chegue com sintoma de alguma coisa. A gente quer que as pessoas elas vão ao oncologista, no caso eu,
para realizar os exames que a gente precisa de detectar. A gente bate muito em cima disso. E assim, como eu falei anteriormente, vamos valorizar o que a gente tem em Patos. A minha escolha de estar em Patos é porque gosto desse lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas gosto de estar aqui. E por que a gente tem que valorizar só o que tem na capital? A gente sabe que lá tem profissionais maravilhosos, mas em Patos a gente encontra essas pessoas também. A gente tem uma equipe de excelentes vasculares, cirurgiões, otorrinos, pediatras. Por que eu vou ter que levar isso daí só para a capital? Patos já tem essa capacidade. Patos é a capital do sertão. Aqui é uma capital também. Então a gente tem que dar valor a quem tem valor. Né? Procure um especialista, veja se esse médico tem RQE, reconhecimento da sua especialidade, se ele atua, tem registro no CRM para aquela especialidade, para não entregar a saúde para qualquer um. Sem dúvida, mas é muito importante essa sua fala, porque a gente já trouxe aqui, por exemplo, vou citar alguns dos profissionais que passaram aqui por essa bancada do Fique Bem. A doutora Nayara é oncologista, o doutor Erickson Werther, cirurgião de cabeça e pescoço, o doutor Rogério, que realiza, imagine, uma cirurgia bariátrica no sertão. Então, são especialidades que a gente não tem que ir para Campinas, João Pessoa, Recife, até mais longe. Então, estamos diminuindo essa ambulancioterapia que eu chamo, e de fato, cuidando da saúde dos sertanejos aqui na cidade de Patos. Isso é fantástico. Fantástico. A gente já tem empresa fazendo home care em Patos. A gente tem internamento domiciliar, coisas que, assim, e é um avanço muito grande, Vânia. Desde que eu cheguei aqui, eu cheguei em 2018, nesses 5 anos que vou completar aqui na cidade, eu vi uma evolução de profissionais, assim, que eu não tinha visto em lugar nenhum. Então, hoje eu fico muito mais segura. A gente já tem a questão da hemodinâmica. Anteriormente, um paciente infartava e tinha que ficar pegando aí horas de estrada, tempo para salvar perdendo a vida, o miocárdio, sabe? E hoje em dia tem aqui. E são vidas transformadas. E a gente está falando em qualidade, porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Não tem dignidade, não tem nada. Então, são coisas, assim, fundamentais. Sem dúvida. O doutor Jean é da hemodinâmica do Hospital Regional e também esteve aqui nessa bancada. Então, são profissionais incríveis e especialidades que a gente precisava, até então não tinha aqui no Sertão Paraibano e agora chegou. São João chegando e você me contava uma notícia excelente. Vai ter quadrilha junina, vai ter festa a essa comemoração no Hospital do Bem também, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente prega muito no Hospital do Bem, e que eu acho que tem que ser assim por todo lugar, né? É que câncer não é sentença de morte e nem porque você está nesse tratamento que você precisa ser uma pessoa triste. Tem paciente minha que faz beach tênis, joga beach tênis lá e tá de boa no tratamento fazendo quimioterapia vermelha para um câncer de mama. Então, a gente vai ter o Arrastapé, o Arraiá do Bem, que é do Hospital do Bem, vai ser dia 14. Inclusive, agradecimento aí ao pessoal do Pato Shopping, que cedeu o espaço gratuitamente para que a gente pudesse levar proporcionar esse momento para esses pacientes, né? E a gente sabe que através dessas pequenas ações eles se sentem acolhidos. Eu acho que a melhor maneira da gente demonstrar que eles são importantes para nós é fazendo isso. Dia das Mães teve aí, a gente conseguiu vários colaboradores de brindes e tudo mais. Teve brinde para todas as mamães do Hospital do Bem. Então, assim, foi muito gratificante ver o brilho deles do olhar, sabe? Assim, de caramba, pensar em mim. Isso é muito gratificante. Vamos ter dia 14 de junho, aí o Arrastapé do Arraiá do Bem. Ah, fantástico. Lembrei outro episódio também, a gente fala sobre humanização. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo, os pacientes oncológicos assistiram, realizando ali a sua quimioterapia e assistindo o Jogo do Brasil. Por que não, né? Por que não? Exatamente. Eles sentiram muita fantasiados com a bandeira do Brasil. A gente levou tudo lá, fez uma graça lá com eles. Teve barulho, teve muita animação, teve emoção, teve tristeza quando o Brasil saiu, né? Mas, enfim, faz parte, né? Nem sempre ganhar, nem sempre perder. Mas eles gostaram muito, foi bem legal. E assim a questão junina também agora, que é típico da nossa região, e né? Estarei lá vestida de Miss Caipira do Hospital do Bem. Muito bem, a gente quer ver essa festa toda, sem dúvida. Eu amo uma festa, você sabe. Ah, doutora Nayara, eu quero muito lhe agradecer por ter vindo aqui hoje, abrilhantar a nossa tarde, bater papo, conversar sobre a especialidade, mas também sobre todas essas vivências que são tão importantes para o nosso dia a dia. Volte sempre, viu? O espaço está aberto. Eu agradeço, Vânia. Sempre um prazer estar com você. Você deixa a gente muito à vontade mesmo. Acho que os meninos da TV Sol têm razão. E Vânia precisava nos presentear agora com a imagem dela, que ela era essa voz bela no sertão aí. E agora está nas tadinhas da TV aí. Muito obrigada, Vânia. Então, o espaço está sempre aberto.
venha quando quiser, viu? Pode deixar. Você que esteve conosco acompanhando, esse programa fica salvo lá no YouTube. Perdeu algum momento? Então corre para lá, assiste completinho, manda para alguém que deveria ter assistido e perdeu algum momento. Compartilhe, é uma satisfação estar com você sempre aqui no estúdio da TV Sol, no programa Fique Bem. Terça-feira que vem estou aqui te esperando. Um beijo grande para a equipe da Astúria Patos, que me veste todas as terças-feiras. Os looks do São João maravilhosos por lá, viu? Um abraço para você, fique bem e até lá! Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. O governo da Paraíba investe para crescer a economia e melhorar a vida da gente. O setor de serviços continua crescendo. Já lidera o ranking no Nordeste e tem o 4º melhor número do Brasil. É uma parceria, é um conjunto. O Estado cresce e nós crescemos juntos. É incentivo que movimenta novos negócios e gera oportunidades para os paraibanos. Surgiu várias portas de emprego, um trabalho e a família que é recompensado, não é isso? Tá vendo? Esse é o crescimento do governo da Paraíba. Essa lei de quem é. Preste atenção porque agora é lei, viu? Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Ou seja, eles saem na frente de quem vem de outro estado pra cá. Mas será que eles sabem disso? Bora lá conferir. Não, eu não conheci essa lei. Primeira vez que eu ouvi falar aqui na escola. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História, né? Eu faço licenciatura em História. Bem, até agora eu não conhecia muito dessa lei, eu não sabia que existia. Não acho que é necessário. Eu acho que ela é importante. Você dá visibilidade para as pessoas que precisam. Eu tenho um sonho de ser médico, que isso pode acrescentar bastante no meu projeto de vida. Eu espero realmente que isso possa me ajudar a realizar o meu sonho. Eu gosto muito do jornalismo, eu acho que é uma profissão muito importante para mim. Essa lei é trabalho da Assembleia. Essa lei é sua. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, essa eu confio.